Alô pessoal, boa tarde. 22 de julho de 2019, quase um pouco mais das 3 horas da tarde. Estamos falando ao vivo da sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ para começar esta edição do Sintoferj Linha Direta. O tema, o programa apresentado pelo governo Bolsonaro para as universidades federais. Um programa mirabolante de captação de recursos na área privada e que traz elementos que descaracterizam a universidade pública. O convidado, Carlos Maldonado, ex-dirigente da FASUBRA, ex-dirigente do Sintoferj, um atento, um teimoso observador da cena política do país. Antes de abrir essa entrevista, eu quero lembrar novamente aqui que o Sintoferj Linha Direta é a conversa semanal que acontece com técnicos administrativos, estudantes, professores e com a audiência sem fronteira da internet. É fundamental a sua participação, escreva, faça crítica, é em tempo real. O objetivo é abrir um espaço de reflexão da agenda da UFRJ e da agenda do Brasil nesse momento muito difícil da conjuntura do país. Carlos Maldonado, o ministro da Educação, Abraham Van Traub, na semana passada, montou um auditório, um espetáculo, para apresentar uma proposta concreta do governo Bolsonaro para as universidades federais. Isso acontece dias depois, ou algumas semanas depois, de um choque de corte, de contingenciamento de verbas. Boa tarde, companheiras e companheiros que nos ouvem e se veem. Na verdade, ela vem sendo montada há algum tempo. Né? Que eles chamam de Futurice, eu prefiro chamar deixa as instituições à mim em saída, em que a universidade pela última vez usa sua capacidade de autogoverno e de autonomia para desistir da autonomia em troco de alguns recursos de funcionamento. Não sei se as pessoas viram, foi aberto um processo na página do MEC para as pessoas se cadastrarem e darem sua opinião na consulta pública. E ontem eu pude perceber e verificar que também disponibilizaram, além do texto do programa, que foi fruto daquele espetáculo, não chamaria de circense, que é uma maldade com o circo, mas apresentaram o anteprojeto de lei do processo. Né? Então, olhando o projeto de lei, já no seu artigo 2º, né, e, na verdade, obriga que a instituição de ensino, ao aderir ao Futurice, ela se obriga a algumas coisas. A primeira delas é utilizar uma organização social para administrar a universidade. Ou seja, nossa UFRJ secular, né, que agora podemos falar assim, está completando 100 anos, se viesse a aderir, que eu espero que não faça, né, aliás, eu espero que esse projeto não tramite, ela passaria a viver uma situação em que, por uma decisão própria, autodestruiria a sua capacidade de autonomia de gestão. O processo é muito agressivo. Nós já tivemos alguns ataques coordenados à universidade. Só para lembrar, na década de 80, o projeto GERES trabalhava uma hipótese
de que as universidades deixassem de ter um desenvolvimento nacional comum e se concentrassem em algumas poucas universidades e os outros seriam institutos de formação à luz dos colleges estadunidenses. Que projeto foi esse? Projeto GERES. 1985 para 86 ele foi apresentado à comunidade universitária e veio junto com uma proposta de aumento na remuneração dos servidores e docentes. À época, a comunidade se juntou, repeliu o projeto e disse não, não queremos isso. O governo, então, à época, o governo Sarney, voltou atrás e o projeto não foi adiante. Mais adiante, na década de 90, mas já colocam de pronto no projeto como uma das fontes de recurso para o fundo da universidade, que não será da universidade, será um fundo privado, que a universidade poderá receber parte dos recursos, a venda de matrículas e cursos lato sensu, né, de especialização propriamente. Então, uma coisa, meu caro, ao projeto, abriria mão do seu poder de decisão, da sua governança como se conhece hoje, é isso? Completamente. Qual seria o papel do Conselho Universitário nisso? Coadjuvante de um gestor que ele contratou. Na verdade, o que se propõe sejam fiscais do contrato que elas fazem ao aderir ao programa, né? Então, a menos que a organização social, que, aliás, pelo projeto, está pré-selecionada pelo Ministério e obrigada a seguir as diretrizes do Ministério, né? A menos que essa organização faça alguma bobagem que esteja nas cláusulas de rompimento do contrato, a universidade fica presa a uma decisão. Por isso que eu digo, quer dizer, você usa a autonomia para decidir que você não é mais autônomo, né? Nesse sentido, eu tendo a achar, não pude analisar com rigor o processo, porque ele está começando, chegou agora o projeto de lei, mas eu tendo a achar que ele não tem sequer base constitucional. Porque o artigo 207, ele não dá margem a esse tipo de coisa, ele garante autonomia à universidade, né? Quero crer que a lógica deles vocês vão usar autonomia para dizer que não tem mais autonomia. Mas só que a autonomia não é algo que nenhum reitor ou nenhuma reitora possa abrir mão, né? Uma exigência constitucional. O DNA desse projeto é sem vergonha nenhuma, é um projeto voltado para o mercado, para o... Sim, claro. Mercantiliza a... O negócio chega a ser caricato, né? Ou seja, tem alguns trechos do projeto, por exemplo, departamentos poderão montar sociedade de propósito específico, serviços e pesquisas, e o texto de ser Hospital Universitário Clementino Fraga Filho para ser Hospital Universitário Zé das Couves, porque o Zé das Couves comprou os direitos de pôr o seu nome no hospital. Campus Bradesco? Pode. Pode ser o nome de uma empresa de seguros? Pode. Quem patrimônio, né? Ou seja, transforma o patrimônio público construído durante 100 anos em um espaço, utilizar esse arcabouço desse patrimônio para ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, retira-se algo fundamental que é a autonomia universitária, sobre a qual o governo central nunca teve controle, nem na época da ditadura, né? Então você passa a ter um processo em que, para você ter uma ideia, no final do projeto, a OS, as decisões, deixam de existir, porque você passa a ter um processo que passa por um comitê gestor, né? Que, além de estabelecer diretrizes de ação, etc., define critério para aceitação das certificações para fim de participação no processo eleitoral de reitores. Então, aquilo que é dito como facilitador da autonomia, não facilita a autonomia, né? Hoje, né, eu vi algumas
Ana, que diz o seguinte: a universidade não tem problema de construir mecanismos de captação de recursos, ela não consegue usar. Por quê? Porque tem um orçamento travado, sob o controle do Ministério, que resolveu cortar o espaço, e ainda que você faça a captação de recursos, né, de forma pública, de forma republicana, você não consegue usar esses recursos. Então a lógica é a lógica do velho ditado: quem dá o pão dá a razão. Então eu te tiro o pão e te ofereço uma razão com 2 tostões, né? Se você topar, beleza, você entregou para mim o negócio, a universidade perde o espaço de autogoverno, de autonomia, e entrega isso na mão de uma organização social e de um comitê gestor sob o controle do Ministério da Educação. É simples assim. Tem um trecho dentro do projeto, dentro da proposta, que invoca a Lei Rouanet para capitalizar projetos de cultura. Você chegou a examinar isso? Sim, mas assim, quando o processo passa a tratar a instituição, um ente privado, gerido por um ente privado, como qualquer outro ente privado, ele pode buscar recursos para programas de cultura baseados na Lei Rouanet. Pois bem, então isso significa que a gente passa a fazer que tipo de cultura? O que é que se desenvolve nas nossas unidades que desenvolvem isso? Então, o que você passa a ter em momentos como esse, em momentos de venda de serviço, é que, só para olhar para algumas partes, a pesquisa básica passa a perder o interesse, porque aquela pesquisa que você leva décadas para consolidar, para que depois ela tenha um papel essencial na sociedade, capacidade de venda rápida, né, ela não faz sentido desistir, né? E eu passo a reorganizar o processo de ensino e de pesquisa, né, a partir daquele cliente que deixa de ser usuário, passa a ser cliente, que está disposto a pagar pelo produto disso, né? Então, esta lógica, que de alguma forma já estava colocada em parte do GERES, ainda que camuflado, e de troca de serviço e de venda de serviço. É disso que ele está falando. Então, eu tenho a impressão de que o projeto é tão mal construído do ponto de vista do que é uma universidade, ao que ela se destina a um país, que eu quero crer que ninguém vai cair nessa armadilha e a gente vai construir um processo de resistência que permite que isso sequer vá adiante, que esse projeto de lei sequer apresente. Não sei se é o caso. Possa sensibilizar algum setor dentro desse nosso mundo aqui? Olha, sempre tem um grupo, era muito pequeno quando eu estava na entidade, sempre tem um grupo que acha que há uma chance de ganhar dinheiro para o seu espaço pessoal, né? E acha que isso vale a pena porque eu vou ganhar pessoalmente mais dinheiro. Só que essa é uma arapuca. E a UFRJ, a UFMG, a Universidade Federal da Bahia são o que são, porque são bens públicos. No momento que eles passam a ser bens privados, deixam de ter esse sentido, né, de instituição credora de respeito na sociedade, que pensa o Brasil sem pensar este, aquele ou aquele outro, né? Então, até para essas pessoas é um mau negócio. Eu queria defender a universidade pública. É uma greve histórica da categoria, que com a Assembleia lotada, né, a categoria soube dar resposta para esse negócio e a gente enfrentou. Mais do que isso, a gente tem que entender que a gente não pode só ficar discutindo. Eu me recuso a chamar isso de futuro, né? E deixar de trabalhar o corte orçamentário, né? As universidades têm hoje um orçamento inferior do que tinham há 5 anos atrás. E apesar disso, com o seu compromisso, continuam prestando serviço à sociedade. Então nós temos que enfrentar este problema, né? Se ele tem dinheiro para botar num programa, o que precisamos, né, de forma objetiva, é capacidade de resistência nesse momento. A universidade está sob ataque.
Ou a gente entende que a instituição pública de ensino superior está sob ataque e merece defesa, e nós merecemos conversar com o povo para que ele nos ajude a defender, como já fizemos de outra vez. E não vou lembrar a data, mas acho que é década de 80 ou 90. O Sintufed fez uma bela campanha de mídia, esse processo, né, ajudar o Observatório Nacional que foi constituído, né, para poder fazer esse processo de enfrentamento, porque ou a gente cuida agora desse negócio, ou esse sujeito vai conseguir, com a sua tosquice, acabar com o patrimônio construído para a defesa da população do país e da soberania. Bom, eles não querem ter soberania, por isso vale a pena destruir, né? Então, a forma é essa, porque não consigo ver nada nesse projeto que seja aproveitável ou que já não tenha sido feito pelas universidades e que aparece aqui de forma absolutamente lateral. As coisas de fazer campos verdes, estabelecer processos de economia de recursos, não precisa de futuros para isso. Mão de autonomia para fazer esse negócio, né? Então, objetivamente, é um ataque muito forte e que precisa ser enfrentado, e enfrentado com o ingrediente que isso não queremos o nosso direito constitucional. No tempo e no espaço, o que vai acontecer com esse futuros? O que aparentemente está, até porque o anteprojeto está na página para ser lido também, eles estão propondo que seja uma lei ordinária. Então, a tendência seja qual for o resultado da consulta, tenham eles conseguido maioria ou minoria, embora eu acho que a gente deve com a tranquilidade passar a comissão, mas por ser quando não tem oposição ou requerimento para voto no plenário, eles sequer precisam ir a plenário, eles vão direto para o Senado. Neste caso, acho que no mínimo articular a exigência de plenário a gente consegue. Mas lembro, né, a reflexão para além do que é simplesmente a esquerda. Você sabe que essa disputa na sociedade, embora a educação seja uma palavra de ordem, seja um assunto que sensibilize setores mais amplos da sociedade, mas, por exemplo, um editorial da Folha de São Paulo, né, aderindo à solução apresentada por esse governo, defendendo a captação de recursos no setor privado pelo método apresentado, ainda chega ao cúmulo de dizer o seguinte: as doações não serão suficientes, e nesse caso não teremos saída de quem estuda na universidade pública. Essa é a dimensão do que vem por aí. Essa é uma dimensão de que você defende que os cursos formais das instituições de ensino públicas possam não ser gratuitos, né? Com várias nuances, uns dizem com bolsa, sem bolsa, etc, etc, etc. Esse é um debate que passa parte da direita e do centro há muitos anos e a gente tem conseguido resistir. Vai além do processo porque ele teria que mexer na Constituição brasileira, aí sim seria uma coisa mais fácil. É que a equação se tornou mais complicada do que o que produziu o 15 de março e o 30 de março. Não estamos mais diante apenas de um processo de, tem dinheiro que não tem dinheiro. Apresentando uma... Então,
E a lógica estratégica para isso é que mexer na emenda constitucional 95, que é a PEC do teto de gastos públicos, né? Se você olha para ela congelou por 20 anos a pena que foi aprovada, emenda do fim do mundo, né? Isso, ou PEC do teto, o que as pessoas quiserem chamar. Então, qual é a lógica daquilo ali? O orçamento de 2017 vai ser o orçamento de 2027. Apenas e tão somente atualizado pelo IPCA, que é o que está, inclusive, na emenda constitucional. Chega ao cúmulo de que, se por acaso um país crescer, aumentar a renda, então o garroteamento começou lá, né? Então, desde o governo Temer, que a gente tenha lançadas as bases do estrangulamento e funcionamento da universidade. O que o Bolsonaro fez foi a do afogado, esse programa em que você transfere a gestão do maior bem público do Estado brasileiro para a iniciativa privada, por meio de organizações sociais que eles escolhem, que vão estar submetidas às lógicas do MEC. Ou seja, perde-se uma conquista histórica da universidade brasileira e da universidade no mundo, que é a autonomia de funcionamento. Maldonado, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que é a seguinte: você teve o Ministério da Educação praticamente sem governo, muito instável, troca de ministro, de repente aparece um projeto com essa dimensão. Do ponto de vista político, você acha que o governo na área de educação está retomando uma ação política? Retomando não, está tomando iniciativa política, e isso pode... Qual o impacto que isso teria Na verdade, o Ministério da Educação teve no governo Bolsonaro não ministros, né? Apesar do atual ministro ser professor da Unifesp, ele e a educação são parados contra. O mercado tem inteligência, né? E o mercado põe propostas na mão dos ministros. Da mesma forma que o mercado pôs proposta na mão do ministro Guedes para a reforma da Previdência e está pondo proposta agora para a reforma tributária, pôs proposta na mão do Entraub para ele tomar iniciativa. A iniciativa política é formalmente do governo Bolsonaro, mas eu diria de que a inteligência desse processo não está no Ministério da Educação. Ainda que tenha quem assine, né? A inteligência vem no mercado, porque imagina, se você olhar para o patrimônio, só para o patrimônio físico da UFRJ, não precisa nem olhar o resto das 60 e poucas instituições, isso em fundo imobiliário vira um prêmio para fazer geração de recursos, gerar mercado, isso é ouro puro, né? Se você tem possibilidade de ter pessoas que tiveram 15, 20, 25 anos de formação às custas do povo brasileiro, pegar essa inteligência formada e gerar pesquisa para alguém que está financiando, você vende serviços que deveriam estar disponíveis para toda a população, isso para o mercado de patentes é uma coisa fantástica. Essa coisa que eu falei para vocês, das sociedades de propósito específico dos departamentos,
significa a deformação de todo o processo de formação. Imagina cada um no seu departamento, no seu instituto, na sua faculdade, olhe para os seus departamentos e imagine uma sociedade de propósito específico, que é uma empresa, para quem não sabe o que é isso, que vende serviços, consultoria, pesquisa e projetos de educação. Esta sociedade tem possibilidade de lucrar. A lei diz, ó, parte do lucro tem que ir para a universidade, mas a outra parte fica para os integrantes da sociedade de propósito específico. Pergunta objetiva. Você, além da sua remuneração, que é pública, né, você vai poder construir um complemento baseado no lucro, desde que você se organize para vender serviço. E não precisa mais ter a contradição entre ser dedicação exclusiva de vender serviço usando a plataforma da universidade. Pois bem, qual vai ser o planejamento dos integrantes dessa sociedade de propósito específico? A tarefa da graduação, do mestrado, do doutorado, que são bens públicos e não cabe cobrança, ou a venda de serviço que aqui está colocado? No que esta universidade ou qualquer outra universidade vai se transformar se aderir a esse tipo de coisa? Eu diria que isso é talvez um dos ataques mais pesados que a gente tem sobre a instituição brasileira, né? E que é base da garantia de soberania nacional. Então, se a gente quer ter, né, um país soberano com capacidade de solução, a gente tem que ter outro caminho. Nós sabemos, por exemplo, que os estudos de Zika, onde eles estão mais desenvolvidos, são aqui na universidade, né? Imagina a Roche, né? Ou qualquer outra, né, da unidade farmacêutica com a patente dessas na mão. Com o Estado brasileiro, depois, pelo Ministério da Educação, comprando aquilo que foi produzido na instituição universitária, né? Então, esta lógica de transferir o patrimônio público para a iniciativa privada, nós não estamos trazendo aqui uma situação de apropriação, estamos transferindo o patrimônio público para a iniciativa privada. Se a gente pensar do ponto de vista dos paradigmas de gestão de Estado, estamos num paradigma em que o mercado é o paradigma, o usuário que se lasque, né? Então, se o mercado é o paradigma, eu transfiro aquilo que tem capacidade de geração de lucro para o mercado, né? E estamos falando num país que tem um mercado, se for olhar para quem ainda tem algum poder aquisitivo, bastante grande para sustentar, né, e financiar o processo. Então, ademais, se a gente olhar o Produto Interno Bruto brasileiro, esses dias, conversando com o Márcio Postman, ele passou o seguinte dado. O país está menor do que estava em 2015, 14. Em PIB? Em PIB, 5% menor, né? E o país cresceu, andou para o lado, algo em torno de 1% no ano passado. Só que o setor financeiro, aquele que não produz um parafuso, cresceu 7% no ano passado, né? Então, a lógica que está dada é um país que encolhe, que tem um setor financeiro que se desenvolve e uma pequena massa de recursos que acumula cada vez mais, né? Enquanto isso, nós temos um em cada 3 brasileiros em busca de ocupação, né? Porque não dá nem mais para falar de emprego direito nesse país. Então, é nesse contexto que se insere esse programa. A gente não pode achar que a universidade é uma ilha descontextualizada do que está acontecendo no país e no mundo. Carlos Maldonado, é isso, pessoal. Eu queria que você fizesse suas observações finais. As notícias não são muito boas, é muita luta pela frente, mas é necessário a gente ir no centro das questões aqui. Sempre que o Maranhão me convida para conversar, é só para dar má notícia, né? Eu gostaria de dar boas notícias para vocês, mas infelizmente a gente está agora na década de 2010 para 2020, quase chegando em 2020, com uma tarefa muito parecida com o que a gente teve na década de 80.
né? Construir as condições de unidade na universidade para repelir um ataque que pode destruí-la, né? Então, acho que o desafio da comunidade universitária é arregaçar as mangas, construir um processo de unidade e, mais uma vez, derrotar a tentativa de destruição. A universidade pública é um patrimônio do povo brasileiro que sempre foi muito respeitado pela população. Então, nós precisamos dialogar com essa população, mostrar para ela o tamanho da ameaça que está dada. E a solução é simples como o quê? Cumprir o que está na lei, repassar o recurso, deixar as universidades fazerem sua geração de recursos próprios, porque ela tem capacidade para isso, sem precisar se vender, né? E deixar o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade ter sequência com garantia de gratuidade e uma universidade socialmente referenciada. Essa é só essa tarefa. Tirando isso, está tudo em ordem. Muito obrigado a presença do Carlos Maldonado. Mas antes de encerrar de linha direta esta edição, eu quero fazer um comercial do edição que está nas bancas, está nas redes sociais. É uma entrevista com a professora Denise Gentil, que fala do impacto da reforma da Previdência na nossa vida, na vida dos servidores. Eu convido vocês para a próxima edição do Sinto-Ferg Linha Direta, nas segundas-feiras, para a gente pensar o Brasil, pensar a universidade. Obrigado pela audiência.